O que é o iOS, né? Ele é um orquestrador, tá? De agentes inteligentes de IA. Você vai conversar com ela, vai criar aplicações. O iOS ele potencializa demais o Cloud Code porque você consegue gerar equipes de que você quiser, sobre o que você quiser. E esses agentes, essas equipes, elas se conversam. Ele tem um orquestrador que vai saber o momento certo de chamar um agente, chamar outro, e ele constrói coisas absurdas. Eu não tenho nem palavras para dizer o que a gente pode fazer com isso, aonde a gente pode chegar. Dentro da população mundial, quem está utilizando o IA, quantos por cento é da população mundial, né? E assim, a gente é um pontinho muito pequeno. Isso mostra o que a gente tem para explorar, quanto na frente a gente está. O que é Squads, né? Mas antes disso eu vou falar o que é, mostrar para vocês o que é o iOS, né? E também como vocês vão instalar ele. É um repositório dentro do GitHub. O GitHub é um repositório onde a gente sobe aplicações. Geralmente os devs, os desenvolvedores, programadores são acostumados a usar essa ferramenta aqui. Então aqui a gente sobe projetos de aplicações. E esse é o oficial aqui do iOS. Aqui que vocês vão saber de toda a documentação, vão conseguir ler toda a documentação para saber para que serve, como instalar. Então tá tudo aqui. Então eu sempre sugiro, assim, qualquer ferramenta que vocês forem utilizar, é muito importante ler a documentação. Documentação é o manual do produto, né? Onde está tudo que vocês precisam. Então, leiam sempre a documentação, tá? Eu sei que às vezes é meio maçante, mas quem lê a documentação está sempre na frente. E o que é o iOS, né? Ele é um orquestrador, tá? De agentes inteligentes de IA. Então, se você for utilizar o Cloud Code, simplesmente o Cloud Code, você tem ali uma LLM focada em códigos e ela vai fazer, você vai conversar com ela, vai criar aplicações. O iOS ele potencializa demais o Cloud Code porque você consegue gerar equipes de que você quiser, sobre o que você quiser, e esses agentes, essas equipes, elas se conversam. Ele tem um orquestrador que vai saber o momento certo de chamar um agente, chamar outro, e ele constrói coisas absurdas. Eu fico muito eufórico em falar nesse assunto porque a gente está vivendo um momento realmente extraordinário, assim, da inteligência artificial. E vocês que estão aqui se sintam privilegiados, tá, de estar passando por esse momento, de estar consumindo esse conteúdo, porque é algo assim que vai... eu não tenho nem palavras para dizer o que a gente pode fazer com isso, aonde a gente pode chegar. E quanto antes a gente iniciar e começar a utilizar essa ferramenta, começar a usar melhor, a gente vai sair cada vez mais à frente. E tá rolando também não sei se o pessoal aí utiliza Twitter e tal, ou até no Instagram tem pessoal postando uma imagem que é um monte de quadradinho, assim, né, que mostra, assim, dentro da população mundial, quem está utilizando o IA, quantos por cento é da população mundial, né, e assim, a gente é um pontinho muito pequeno. Então, isso mostra o que a gente tem para explorar e quanto na frente a gente está. Então, espero que vocês foquem aqui na live, tirem todas as distrações aí das telas e vamos lá. Vamos aprender aqui a criar os squads. Então, o iOS é isso, resumidamente, para vocês só entenderem que ainda não ouviu falar. E os squads são esquadrões, equipes, times que a gente pode criar dentro do iOS. O iOS, como ele é um framework que roda com Cloud Code, a gente pode criar equipes para qualquer coisa. Um exemplo. Hoje eu vou dar um exemplo para a gente criar uma equipe, um squad, para ser o seu web designer, sua equipe de criação de sites. Então, para criar um site, tu precisa ter um web designer, tu precisa ter um cara de copywriter para poder gerar as copies e mais outras funções ali. Só que o interessante do iOS é que você consegue, com apenas algumas palavras, pedindo, ele vai entender o que tu precisa e ele vai saber os agentes que vão ter nessa tua equipe, nesse teu squad. Então, isso que é o mais interessante. E aí, o que a gente precisa de requisitos para poder usar o iOS, né? Tu precisa ter instalado no teu computador o Node. O que é o Node? Esse carinha aqui, ó. Node.js. E aqui, eu não quero entrar muito no assunto o que é o Node, para que serve,
porque a ideia é a gente realmente focar nos squads, e isso vocês vão encontrar também aqui em mais lives do Alan, em aulas, mas aqui eu quero focar realmente em squads. Mas esse carinha aqui, esse Node.js, vocês vão precisar instalar. Tanto para instalar o Cloud Code, quanto para o iOS, vocês vão precisar do Node.js. Então é só acessar aqui, é gratuito, vai baixar, dependendo do seu sistema operacional, ele já vai identificar aqui. E aí a pergunta é, qual versão eu baixo, né? Qual é a melhor versão? Sempre a última. Então, busque sempre a última versão. Se tu vier no site aqui, vai estar a última versão. Você baixa, instala o Node, você vai conseguir já instalar o Cloud Code. Aí você instala o Cloud Code e depois você instala o iOS. Como é que eu vou instalar o iOS? Vou mostrar para vocês. É muito simples. É um comando que você vai copiar e colar no seu terminal. E ele vai instalar. Aí você vai configurando ali, eu vou mostrar para vocês aqui. E qual a diferença também do Cloud Code e do iOS em referente à instalação? O iOS, o Cloud Code, a gente pode instalar tanto ele globalmente, para ficar em qualquer, instala no teu computador, e qualquer projeto que você criar, ele vai funcionar, ou você pode instalar o Cloud Code apenas num projeto específico. Eu quero só nessa pasta aqui onde eu vou criar um projeto. Já o iOS você instala por projeto. Então, por exemplo, eu vou criar aqui, estão vendo a minha tela aqui, né? Então aqui eu estou nos meus documentos, passo no meu computador, documentos. Eu vou clicar com o direito aqui e vou criar uma pasta. Eu vou colocar o nome de Squad, tracinho, Web Design. Esse é vai ser onde eu vou instalar, vou criar o meu projeto aqui, que vai ser os meus squads, onde eu vou poder criar sites, criar landing page. Como é que eu faço? Eu venho aqui, a forma mais fácil, tá, de tu abrir o terminal do computador aqui, e poder instalar o Cloud Code e o iOS. Eu venho com o botão direito aqui, isso se for o Mac. Se for o Windows também, botão direito vai ter que abrir no terminal, né? No Mac, tu vem aqui em serviços, ó, nova aba de terminal na pasta. Cliquei aqui, ele vai abrir essa telinha preta aqui, vocês não se assustem que ela você começa a utilizar, você vai entender, vai gostar, tranquilamente. Tranquila para usar, tranquilamente você consegue instalar, usar, apenas alguns comandos aqui que você usa. Se vocês abrirem a linha de vocês e ver que não tem essa corzinha azul, esse horário aqui também do lado, não se preocupem que isso é só um tema aqui que eu instalei. Então tá tranquilo, não se preocupem com isso. Sempre, um comandinho simples, tá, que ajuda muito. Sempre quando vocês tiver muito poluída aqui essa tela preta, esse terminal, vocês digitam clear, ele limpa. Deixa limpo aqui, apaga tudo que tu já fez de comando antes, né? Então tá aqui a tela, simples, sem nenhum comando ali. Eu vou pegar esse comando aqui dentro do diretório do iOS Core aqui no GitHub, que é esse aqui, ó. npx iOS-core install. Vou pegar o comando aqui no diretório e vou colar aqui no terminal. Então aqui que eu colei, ó, npx iOS-core install. Dou um enter. Apareceu essas letras bonitas aqui é porque deu certo e porque você está iniciando a instalação. Então aqui vai ter 3 opções de idioma. Você escolhe se quer inglês, português ou espanhol. Eu vou no português. Aqui tem o modo assistido, que é o recomendado, e o modo avançado. Então eu sugiro sempre no recomendado, modo assistido. Então aqui com a setinha do teclado, a gente vai para baixo, vai para cima, e com Enter a gente seleciona. Então aqui a gente tem agora o modelo de projeto. Temos o Greenfield e o Brownfield. O Greenfield é o projeto do zero. Eu quero instalar o iOS num projeto do zero que eu criei. Não, agora eu quero instalar num projeto que eu já tenho. Eu tenho um projeto que eu já estava rodando e eu quero instalar iOS dentro dele. Aí tu vem no Brownfield. Então, como a gente está instalando um projeto novo aqui, eu vou de Greenfield. Aqui é para te escolher qual LLM tu vai utilizar, se tu vai usar numa IDE, se tu vai usar no terminal.
Então aqui, se for usar Cloud Code, como o que eu vou fazer no terminal, essa é a primeira opção. Temos aqui Codex, temos Gemini, CLI. Então, se você não quer usar Cloud Code, quer usar Gemini, a API da Gemini, Gemini CLI. Cursor, GitHub Copilot ou Anti-Gravity. Seleciona nessa parte aqui. A gente vai pro Cloud Code aqui, tá? Vou dar mais aumentar mais um pouquinho aqui. Vamos de Cloud Code. Aqui ele vai te indicar a linguagem de programação, as linguagens de programação que a gente vai utilizar. Então, a gente recomenda sempre essa primeira opção, que é o Next.js, o React. E aqui a gente seleciona, se tu deixar em None, o iOS vai decidir, baseado no projeto, qual linguagem vai utilizar. Mas eu recomendo tu usar Next.js, aqui, React, que é as principais aqui mais utilizadas. Então, vamos na primeira opção. Pronto, ele está instalando. Ele pode demorar um pouquinho, dependendo da tua máquina. Ó, ele está perguntando se eu tenho a licença do Pro, que é o iOS Pro. Eu tenho a licença aqui, mas eu vou utilizar o iOS, não o Pro, né? O mais utilizado aqui. Então, eu vou dizer que não, né? Eu vou colocar N, que eu não tenho a licença do iOS Pro. Beleza, instalação completa. Acabei de instalar o iOS. Simples, apenas com um comando aqui, né, que eu coloquei aqui no chat para vocês, e depois ele vai seguindo, né? Seguindo passo a passo em português, sem nenhum mistério, ele está instalado. Beleza. Aquele primeiro comando que eu ensinei para vocês, clear, limpou a tela. Se eu digitar aqui iOS ou qualquer barra, né, para me puxar, aqui não vai puxar, porque ele precisa de uma LLM para rodar. E a gente vai utilizar nesse momento o Cloud Code. Então, como eu já instalei o Cloud Code, eu vou digitar apenas Cloud e ele vai abrir o Cloud Code aqui. Dou um Enter. Estou no Cloud Code. E aí agora eu quero usar o iOS dentro do Cloud Code, porque eu escolhi lá na configuração, tu tinha a opção de usar no Anti-Gravity, usar no Gemini, eu escolhi usar no Cloud Code, por isso que eu estou rodando ele aqui no Cloud Code. Aí, para eu saber se realmente instalou, eu vou colocar uma barra aqui, ó. Colocar uma barrinha, ó, tu vai ver que vai aparecer ali iOS, 2 pontos, e aí já tem ali tudo que a gente precisa aqui, todos os comandos dentro do iOS.